Boa noite, gente querida. Começando pelo livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Hoje é o capítulo 37. Trato as pessoas que convivem comigo amavelmente. Sinto-me feliz por ter gente em torno de mim, respirando o mesmo ar que me agrada. Respeito as pessoas que trabalham honestamente e deixo aqui a minha gratidão pelos que seguem os seus exemplos. Tenho sempre ânimo para ajudar a quem quer que seja. A minha felicidade está nesse ato. Nunca deixo ninguém voltar com as mãos vazias quando me procuram. Pertenço a um partido que considero universal, o Partido do Amor. Enfrento qualquer problema que surgir em meu caminho quando a consciência em Cristo me apoiar. Somente sou influenciado pelas coisas nobres e puras. Aprendo todos os dias coisas novas sem esquecer as antigas que me ajudaram a viver bem. Quando a dor bate em minha porta e que uso todos os recursos para expulsá-la e não consigo, recebo-a com serenidade. Ela me será muito útil. Eu sou o general de mim mesmo. Comando todos os meus órgãos, dou ordem a todas as minhas células e elas me obedecem como um animal adestrado, que faz a vontade do dono. Ouço muitas conversas durante o dia, mas somente guardo as que me convêm. Quando falo às pessoas, elas sentem que algo de mim sai em direção aos seus corações. É o amor que viaja com a minha palavra e a alegria que aromatiza os sons. Ando sempre com um dos meus bolsos vazios. Quando sai alguma palavra inconveniente da minha boca, coloco-a dentro dele para nunca mais repeti-la. E assim, vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 911. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está nos seus lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura reprimi-las. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Eu acho que é um pouco mais do que reprimir. Reprimir não leva muito ao ponto, não. A gente tem que entender por que acontece e controlar os nossos impulsos, na verdade. Livro Obras Póstumas, nós chegamos numa parte bastante prática. Lembramos que Kardec era um professor, era um pedagogo, então ele tinha uma veia bastante prática, bastante didática de tudo, né, da vida. E tenho que dizer para vocês que é a primeira vez também que eu leio esse livro, Obras Póstumas. Então eu vou ler mais a parte doutrinária, a parte mais de aplicação prática, a gente vai deixar para quem interessar. É só consultar o livro. Mas eu vou explicando isso. Então,
Esse capítulo é a Constituição do Espiritismo. É uma exposição de motivos. Começa com considerações preliminares. É o que vamos ler hoje. O Espiritismo teve, como todas as coisas, seu período de gestação, e enquanto todas as questões, principais e acessórias, que dele derivam, não se acharem resolvidas, só pode dar resultados incompletos. Entreviu-se, então, a finalidade, pressentiram-se as consequências, mas apenas de modo vago. Da incerteza sobre pontos ainda não determinados, havia forçosamente de nascer divergências sobre a maneira de considerá-los. A unificação tinha que ser obra do tempo e se efetuou gradualmente à medida que os princípios foram se elucidando. Unicamente quando tiver desenvolvido todas as partes em que se desdobra é que a doutrina formará um todo harmônico e só então se poderá julgar do que é o Espiritismo. Que eu acho que nessa época já está bem formado, né? Continuando. Enquanto ele não passava de uma opinião filosófica, não podia contar da parte de seus adeptos senão com a simpatia natural que a comunhão de ideias produz. Nenhum laço sério podia existir entre eles, por falta de um programa claramente traçado. Esta é evidentemente a causa fundamental da débil coesão e da instabilidade dos grupos e sociedades que logo se formaram. Por isso mesmo, constantemente procuramos, e com todas as nossas forças, afastar os espíritas do propósito de fundarem prematuramente qualquer instituição especial com base na doutrina, antes que esta se assentasse em alicerces sólidos. Fora exporem-se a fracassos inevitáveis, cujo efeito teria sido desastroso, pela impressão que produziriam no público e pelo desânimo em que lançariam os adeptos, semelhantes fracassos talvez retardassem de um século o progresso definitivo da doutrina, a cuja impotência se imputaria um insucesso devido, na realidade, à imprevidência. Por não saberem esperar, a fim de chegarem no momento exato, os muito apressados e os impacientes, em todos os tempos, têm comprometido as melhores causas. Não se deve pedir às coisas senão o que elas podem dar, à medida que vão se pondo em estado de produzir. Não se pode exigir de uma criança o que se pode esperar de um adulto, nem de uma árvore que acaba de ser plantada, que ela dará quando estiver em toda a sua pujança. O Espiritismo, em via de elaboração, somente resultados individuais podia dar. Os resultados coletivos e gerais serão fruto do Espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá. Se bem não haja ele dito ainda sua última palavra sobre todos os pontos, aproxima-se do seu complemento e soou a hora de se lhe oferecer uma base forte e durável, suscetível, contudo, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportem e que ofereça toda a segurança aos que inquiram quem lhe tomará as rédeas, depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos. A doutrina é, sem dúvida, imperecível, porque repousa nas leis da natureza e porque, melhor do que qualquer outra, corresponde às legítimas aspirações dos homens. Entretanto, a sua difusão e a sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas por circunstâncias várias, algumas das quais subordinadas à marcha geral das coisas, outras inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização. Conquanto a questão de substância seja preponderante em tudo e acabe sempre por prevalecer, a questão de forma tem aqui importância capital. Poderia mesmo sobrepujar momentaneamente
e suscitar embaraços e atrasos, conforme a maneira pela qual fosse resolvida. Houvéramos, pois, feito coisa incompleta e deixado grandes dificuldades para o futuro, se não prevíssemos as que podem surgir. Com o intuito de evitá-las, foi que elaboramos um plano de organização, pondo em jogo a experiência do passado, a fim de evitar os escolhos contra os que se chocaram a maioria das doutrinas que apareceram no mundo. O plano aqui exposto, concebemo-lo há longo tempo, porque sempre nos preocupamos com o futuro do Espiritismo. Fazemo-lo pressentir em diversas ocasiões, vagamente, é certo, mas o bastante para mostrar que não é esta hoje uma concepção nova e que, trabalhando na parte teórica da obra, não nos descuidávamos do lado prático. É isso. Vamos então encerrar nossas leituras com a poesia de Ulisses Bezerra, Amor. Está no livro Orvalho de Luz. Fala de amor, lembra a vida, de fonte que se abandona. Amor é água escondida que nunca subiu à tona. Amor, sorriso na estrada, migalha de luz e pão. Amor, lágrima chorada, gerando consolação.